Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 33º domingo do tempo comum, ou seja, falta apenas esta e a próxima semana para encerrarmos o ano litúrgico. E é comum nós vermos sempre, todos os anos, ao chegar perto do fim do ano litúrgico, nós ouvirmos os discursos de Jesus sobre o fim dos tempos. Vemos também hoje um discurso escatológico de Jesus, o escatom. A escatologia é esse estudo, justamente este discurso sobre as coisas finais. Mas não o fim, como um término, mas o fim como uma finalidade. Então, qual é o fim da nossa vida? A finalidade da nossa vida, o céu, a eternidade, para onde nós celebraremos domingo Cristo Rei, que reina na glória do céu, junto com o Pai. Assim, então, nós olhamos para este discurso de hoje de Jesus e parece nos dar medo as coisas que Jesus fala, este discurso de Jesus, como se quisesse causar um tipo de medo, porque falar no fim dos tempos gera aquele sentimento de preocupação, de temor. Mas Jesus vai falar tudo isso e dizer: olha, fiquem tranquilos quando vos perseguirem, permaneçam firmes, porque nenhum cabelo de vossa cabeça será perdido. É permanecendo firmes que vocês vão ganhar a vida. E muitas vezes a gente pode se prender a estes pensamentos negativos ou temerosos e deixar que o medo nos aprisione, ou achar que Deus não olha para a nossa dor, para as nossas necessidades, para a nossa oração. E talvez você já tenha passado isso na vida, de não sentir que Deus está caminhando do seu lado. Este é o sentimento da primeira leitura de hoje, onde o povo está ali num contexto, que o povo que passou pelo deserto, o povo que teve a cidade de Jerusalém destruída, que viveu como escravo de Nabucodonosor, que volta, mas muitos voltam ainda tristes, muitos ainda estão lamentando tudo que perdeu, não estão percebendo que Deus já está dando a eles a vitória. Então é como se voltasse, mas a gente voltou, mas e agora? Vamos encontrar tudo destruído, tudo em ruínas. E muitas vezes a gente fica olhando apenas para essas ruínas e esquece que Deus nos trouxe de volta para o nosso lugar, para a nossa terra. E aí Malaquias vem então trazer essa mensagem de ânimo ao povo. Nascerá para vós o sol da justiça. Os inimigos, eles viraram palhas, foram queimados. Para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Ou seja, Deus não vos abandonou. Deus não abandonou você quando você se sentiu ali só, ou achando que a sua oração nunca foi atendida. Deus está sempre ao nosso lado. E muitas vezes o silêncio que a gente acha que Deus está tendo já é a resposta para a nossa oração. O silêncio de Deus muitas vezes é dizer: olha, fica onde você está, não dá mais um passo que você vai cair. E a gente diz: Deus não está falando, e o silêncio de Deus é dizendo: fica calmo, fica aí. É aí o lugar que eu quero trabalhar na sua vida. Então, nós devemos perceber estes sinais de Deus, os sinais que vêm pela oração, os sinais que vêm pela palavra, e estes sinais extraordinários na natureza que Deus vai também nos dando, que Jesus vai falando hoje. Então Jesus fala de coisas que naquele tempo talvez pareciam ser absurdos, ou coisas que ainda nem sabiam que eram, mas nós hoje já sabemos. Então, quando ouvides falar em terremotos, pestes, guerras, não se preocupe.
Isto precisa acontecer, mas ainda não será o fim. O verdadeiro fim que Jesus quer nos apresentar não é o fim dessas coisas perecíveis. E isso tudo vai acontecer para a gente entender que tudo passa, que tudo se destrói. O templo belo que eles estão ali contemplando, este templo que eles reconstruíram depois de voltarem do exílio, vai ser destruído de novo. Então, terremotos, pestes, isso serve para dizer: nada desta vida fica. Nada desta vida nos traz a verdadeira segurança e a verdadeira felicidade. O fim da nossa vida é permanecer no Senhor para ganhar a vida. E a gente permanece nele independente das diversas situações, independente das diversas ocasiões que vêm acontecer em nossa vida. O importante é estarmos firmes. E aí nós nos confrontamos diante do Evangelho de hoje. Nós estamos firmes em Deus? Você está firme no Senhor? Você está firme na sua fé? Você está firme nos seus propósitos? Porque só vai receber a vida quem estiver firme em Deus. E Jesus traz para nós algumas coisas que virão contra aqueles que desejarem ficar firmes, contra aqueles que abraçarem o seu nome. E domingo passado ele já falava nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, injuriarem, blasfemarem contra vós, caluniarem por causa de mim. E hoje ele diz: muitos odiarão a vocês por causa do meu nome. Então o que a gente quer buscar do mundo não são os aplausos. Não queremos buscar do mundo que o mundo nos trate, bem. Não, nem esperemos isso. Que o mundo e as coisas mundanas queiram conviver com a igreja como se fossem amigos e a mesma coisa. E nós muitas vezes queremos fazer amizade com o que é errado. Não, Jesus diz: o que é mal odeia a vocês. O mundo odeia a vocês. Portanto, se o mundo ainda não nos odeia, é porque nós ainda não estamos incomodando o mundo. Nós ainda não estamos do lado de Cristo verdadeiramente, firmes em Deus. O cristão é aquele que vem para incomodar o mundo. Como a gente canta, Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Nós somos muitas vezes incomodados pelo mundo, porque o mundo quer fazer com que a gente caminhe na direção daquilo, que é a maré do mundo. E quando a gente diz: não, eu não vou compactuar com isso, não vou caminhar nessa mesma direção, aí nós vamos sofrer. Mas é por isso que a gente vai fugir da cruz? Não. Porque se a gente quer seguir o Cristo ressuscitado, primeiro a gente precisa seguir o Cristo crucificado. Jesus está caminhando para Jerusalém, está chegando em Jerusalém. E ele sabe o que vai encontrar lá. Esse tempo todo a gente viu, esses domingos, a caminhada de Jesus. E no meio encontrando cego, no meio encontrando aquilo. Agora ele está chegando, está consciente de que vai encontrar a rejeição. E quem quer ser discípulo de Jesus não pode buscar do mundo o aplauso, não pode querer buscar das coisas que vêm se apresentando como verdade, como caminho novo e de salvação, acolhendo isso como uma coisa que seja agradável, porque na onda que vem, na maré que vem, nós não podemos nos colocar nesse mesmo sentido. E aí é nos colocar ao contrário. E aí quando você se coloca ao contrário, tem a perseguição, tem as ofensas, tem as injúrias, tem os martírios. Como sempre lembro, o Papa Bento XVI nos disse que o martírio deste tempo é um martírio também de ridicularização. Perseguição dentro da própria casa. Porque você decidiu ir para a igreja. Porque você decidiu que o seu casamento vai ser um casamento santo. E aí muitas vezes, quando o amigo, a amiga está ali: olha, vamos para uma festa, vai ter um bocado de gente nova lá.
e você diz, não, eu quero ser fiel ao meu esposo e à minha esposa. Você é abestalhado. Quando o jovem e a jovem decidem viver castamente a sua vida, e no meio dos seus colegas são idiotas, são bestas. Quando você está ali rezando o seu terço, ou muitas vezes nós passamos com uma imagem, uma roupa, somos alvo também de críticas e de julgamentos. Enfim, sempre quando nos colocarmos do lado do Evangelho, dos mandamentos e da verdade, nós vamos incomodar o mundo. Porque a vitória é de Cristo, mas Cristo conta com cada um de nós para vencer, para transformar este mundo e não ser modificado por ele, mas transformar este mundo, mesmo que para o mundo seja loucura, como diz São Paulo, para o mundo é loucura a cruz de Cristo, é escândalo, mas para nós é salvação, é vitória, é a paz de Deus. Então, nós precisamos decidir. Como discípulos de Jesus, não vamos fugir dessas ridicularizações, não vamos fugir das cruzes e dos sofrimentos próprios do seguimento, porque o discípulo deve ter a mesma sorte do mestre. E assim nós caminhamos. Precisamos saber se nós estamos dispostos, se nós estamos verdadeiramente firmes. Porque as perseguições acontecem das diversas formas, inclusive das perseguições, como Jesus diz, muitos serão mortos, presos por causa de mim. E enquanto a gente está aqui agora, tem muitos cristãos pelo mundo sendo presos, perseguidos, mortos, simplesmente por seguirem a Jesus, por professarem esta fé, por declararem publicamente a fé em Jesus Cristo. E nós rezamos por esses irmãos que sofrem, que são perseguidos. Mas ao mesmo tempo, o nosso coração se enche de uma esperança, porque o Evangelho está sendo atualizado. O Evangelho está sendo, de fato, cumprido, né? Nestas realidades na vida destes irmãos. E aí nós devemos pensar. E quando for a minha vez de manifestar a minha fé no dia a dia, Jesus vai dizer, nessa hora que a fé de vocês será provada. É nessa hora que a fé de vocês será provada. Assim como o ouro é provado no fogo, a nossa fé não é provada quando tudo está bem, quando eu estou sorrindo, mas é quando eu preciso lutar, quando eu preciso me decidir verdadeiramente por Jesus, indo contra o mundo, indo contra a lógica mundana, indo contra todos os pensamentos e todas as ideias contrárias à fé católica, à doutrina da igreja, contrárias aos mandamentos de Jesus. E aí a nossa decisão, ou a gente compactua com isso, ou a gente luta contra isso. E não é uma luta somente de oração. Claro, a oração é importantíssima. Eu estar rezando pela igreja, eu estar rezando por todas as necessidades, mas eu preciso também da ação. Qual a ação minha? Qual o testemunho que eu tenho colocado? São Paulo vai dizer hoje, muitos estão aqui na ociosidade, ocupados em não fazer nada. Muitos ocupados em não fazer nada. Quer dizer, a gente não se compromete com o Evangelho. A gente vai vivendo um catolicismo light, achando que a gente vai ser salvo de qualquer maneira. E aí somos chamados a se comprometer, a trabalhar pelo reino de Deus. Estamos trabalhando para que esse reino vença, para que este reino aconteça, para que na sua família Jesus seja anunciado, que através de mim outras pessoas passem a amar a Jesus. Então, qual o meu trabalho hoje, de fato? Ou eu ainda estou também nessa ociosidade que São Paulo critica, nesta preguiça espiritual, neste catolicismo, não é? Onde eu vou fazendo tudo do meu jeito. Eu sei que a igreja diz isso, mas eu vou fazer isso aqui e para mim está tudo bem. Eu sei que
o Evangelho diz isso, mas fulano, que é da igreja, disse que é isso. Então, se fulano disse que é isso, eu posso acreditar nele, mesmo sabendo que o Evangelho e a doutrina está dizendo isso. Ah, mas foi padre fulano que fez. Foi padre fulano que disse. Mas o que importa é o que o Evangelho diz. E nós, então, vamos nos adaptando ao que nos agrada, ao que nos convém. É um catolicismo de conveniência. E o Evangelho de hoje nos sacode para dizer que não dá mais para a gente ficar vivendo uma fé de conveniência. Uma fé de supermercado, que eu pego só o que me interessa, que eu pego só o que dá para mim. Jesus apresenta a cruz inteira para nós. O caminho do discípulo é o caminho do Mestre. Para segui-lo ressuscitado, precisamos abraçar o crucificado e decidir na nossa vida de fato, se queremos permanecer firmes no Senhor ou na moleza do mundo, e assim nos deixarmos ser vencidos por Ele. Portanto, que nós peçamos também a Nossa Senhora que nos ajude nesta caminhada, nessa nossa peregrinação de fé, que nos decidamos verdadeiramente pelo Senhor, que possamos abraçar totalmente o Cristo, e não só o que me agrada desse cristianismo, porque quando eu abraço só o que me agrada, eu estou abraçando o que agrada ao mundo, porque o mundo se opõe a Cristo, se opõe ao Evangelho. Não tenham medo de ser odiados pelo mundo, não tenham medo de ser ridicularizados, não tenham medo de ser humilhados por causa de Cristo, porque a recompensa para estes bem-aventurados, para aqueles que por Ele também esgotarem a sua vida na defesa da verdade, serão recompensados com a vida. Mas aí eu digo, eu já tenho a vida. Então, se nós já temos a vida, Jesus está prometendo uma vida, não é esta vida perecível, é a vida eterna, que só os firmes irão receber. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.